Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos felizes por estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Mais um IBN em casa. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que em nós opera. Pai, ainda bem que Tu estás conosco. Cremos na revelação da Tua palavra e cremos que, como igreja, o Senhor tem uma revelação também para nós esses dias. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os Seus decretos. Vem sobre essa família agora, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilhe o link, tá? Do IBN em casa. Com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe. Nós vamos agora ter um período de louvor e em seguida voltaremos com a palavra. Deus abençoe. Abalado seguirei, nas batalhas eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob o fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Aquilo que começou é fiel pra terminar, nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Aquilo que começou é fiel pra terminar, nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Ele está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala.
Apocalipse capítulo 2, verso 18, a seguir, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das práticas ilícitas. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga eu não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que texto forte sobre a igreja de Tiatira. Como em todas as cartas, as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, como em todas, há uma apresentação do Senhor que está enviando a carta. Há um elogio e há uma correção. Então, vamos pensar sobre isso na igreja de Tiatira. E vamos aqui direto às qualidades da igreja, ou seja, os elogios tecidos pelo próprio Senhor. Antes é bom frisar que o Senhor se apresenta aqui como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Irmãos, nada escapa ao olhar de Deus, ao olhar do Senhor. Tem os pés, tem como um bronze polido. O Senhor é o Senhor da glória. O Senhor é o Senhor do poder. Ele se apresenta como o Senhor que tem uma visão aguçada, que vê todas as coisas, percebe tudo. E ele então vai mencionar aqui algumas qualidades específicas dessa igreja. No verso 19, ele diz aqui sobre o amor. Ele diz aqui sobre a fé, sobre o serviço da igreja, sobre a perseverança da igreja, sobre o crescimento em obras. E eu quero ler o texto que diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Inclusive a igreja de Tiatira estava fazendo obras de forma a ser elogiada pelo Senhor, muito melhores e muito maiores do que no começo. Então ele elogia o amor, que é uma característica que deve ser evidenciada em nós como igreja. Ela se destacava pelo amor, esse amor gerava serviço. O texto está dizendo isso. Ela se destacava pela fé, pela fidelidade, né? A fé tem a ver com essa palavra, vem dessa palavra, do latim, fidel, fidelidade. Não negar a Cristo. Essa fé gerava uma perseverança. O texto vai dizer que eles eram perseverantes. Eles gerava serviço, gerava perseverança, ou seja, paciência, persistência, firmeza, consistência no amar, no testemunhar, no servir. Era uma junção, a igreja era uma igreja boa.
Veja as características de amor, de perseverança, de serviço, e ainda crescia em obras. As obras deles aumentavam. Eles eram bons naquilo que faziam. Sabemos que a salvação não é pelas obras. Você nunca vai pensar que você é salvo por aquilo que você faz. A Bíblia não deixa dúvidas sobre esse assunto. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a fé sem obras, diz Tiago no capítulo 2, a partir do verso 25 e 26, Tiago vai mencionar que essa nossa fé professada sem a obra, ela também é morta. Então nós não somos salvos pelas obras, porém somos salvos para as boas obras. É importante isso e é uma característica positiva na igreja de Tiatira. Eles eram bons em fazer as obras. Devemos crescer em obras. E essas obras não se referem apenas a ações de caridades. Não se refere apenas em fazer ou dar uma cesta básica, fazer um atendimento sociológico básico às pessoas. Não. Muita gente tem entendimento de que a igreja tem que ser um centro de assistência social. A igreja tem que fazer isso sim, mas a primeira chamada da igreja não é para isso não. É para trazer a resposta de Deus ao pecador, aquele que se distanciou do Senhor. Então, deve ser feitas as obras sim de caridade, mas essas obras aqui também se referem ao bom testemunho, ao amor mútuo, às virtudes cristãs em geral, a um contexto de trabalho, de serviço, de desenvolvimento do ser humano, da dignidade do ser, não apenas oferecer, mas trazer dignidade ao ser, trazer oportunidades às pessoas em vulnerabilidade, de forma que aquelas pessoas possam crescer futuramente e se desenvolver na fé, no amor, no serviço, na perseverança também. Não é fazer um assistencialismo barato para dizer que somos melhores ajudando uma casta pior, mais fraca. Não é isso não. A igreja nunca foi chamada para isso. Nunca foi chamada para isso. A igreja é chamada para pregar o evangelho e restaurar, restabelecer a ordem, resgatar das trevas. Essas são as obras de Deus na terra, resgatar o pecador. Essa é a grande obra de Deus, é trazer vida àquilo que já estava morto, é ressurgir, é trazer vida ao ambiente de fracasso, de morte. Essa é a obra de Deus. E a igreja de Tiatira é mencionada por isso. Porém, aqui Cristo menciona também uma grande falha, uma grande falta na igreja de Tiatira. A correção, o erro dessa igreja é do verso 20 até o verso 25. O erro dessa igreja era tolerar Jezabel. Tolerar Jezabel. O pecado dos ensinos distorcidos. O pecado dos ensinos em relação à frouxidão dos pecados sexuais, da prostituição, da idolatria. E para se ensinar uma doutrina como essa, é necessário uma perspicácia, uma malícia. Ninguém ensina doutrinas com relação aos pecados sexuais ou até a própria idolatria no ambiente de igreja de forma explícita. Ela é velada, é um ensino maquiavélico. E essa mulher chamada Jezabel estava dentro de Tiatira, dentro da igreja, disseminando, ensinando, com o próprio testemunho dela. Porque aqui o Senhor vai dizer que essa Jezabel, ela estabeleceu alguns ensinos que deixava claro, dentro da sua doutrina, deixava claro que isso não era totalmente pecado. E é por isso, irmãos, que temos que ter cuidado. Porque às vezes o ensino pode ser até
ter um início bíblico, mas no meio ele tem uma relativiza as questões onde deve ser firme, onde deve ser radical. A Bíblia não negocia. A Bíblia não negocia. Isso é ponto de santidade. E aqui essa mulher, Jesus, o Senhor vai corrigir. Esta falsa profetisa provavelmente não se chamava literalmente. Pode, alguns creem que sim, talvez não, mas trata mais de um espírito de Jezabel, aquele mesmo que atacou lá o ministério profético de Elias, que vai contra os ensinos proféticos dentro da igreja. Então, se é o nome dela ou se não é, é o espírito que está aqui em Apocalipse, dentro da igreja, ensinando e relativizando os ensinos bíblicos, de modo que as pessoas entrem na prática sexual e na prática da idolatria. Mas o que me chama a atenção no texto bíblico é a correção, irmãos. A correção que Deus faz, tanto com a igreja, mas principalmente com quem pratica isso. Com quem pratica e com quem consente sobre isso. Olha o que o texto vai dizer. Nem parece Jesus falando. Quando eu estou lendo esse texto, nem parece Cristo falando. Nem parece. As pessoas têm uma ideia de que o nosso Cristo, a graça, ele estabeleceu o tempo da graça, ele vai dar esse prazo todo. Olha, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é bondoso para com todos. Mas olha, irmãos, olha o Cristo falando aqui. Olha o Cristo. Dei-lhe tempo, verso 21. Para quem? Para essa Jezabel, esse espírito de Jezabel, para quem está ensinando isso aí. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis se arrepender da prostituição. Então o Senhor dá prazo. Ele corrige, mas ele dá prazo, ele dá tempo, tem graça. Mas não se arrependeu ao que ele faz. Isso aqui é o Cristo do Novo Testamento, tá, irmãos? Para que você não pense que o Cristo não ensina, não corrige e que não abate. Ele abate. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, os que consentem com esses ensinamentos, os que praticam tais pecados, também coloco de cama, caso não se arrependa das suas obras, das obras que ela incita, das obras que ela ensina. Verso 23, matarei os seus filhos. Nem parece Deus falando, irmão. Matarei os seus filhos. Coloca de cama, tanto quem ensina, tanto quem consente, quem pratica os pecados. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Deus está para fazer uma obra grande no Brasil, irmãos. Deus está para fazer uma obra grande no meio do povo de Deus. Quem não se arrepender de pecados que estão sendo ensinados pelos profetas de Deus, que estão sendo colocados na mesa, corrigidos, gente que está em altar, gente que está ensinando, gente que está levando a doutrina, a sã doutrina, com uma certa frouxidão, vou usar essa palavra aqui agora que me veio, mas de maneira relativa, não tem nada a ver, levando a banho-maria. Olha, cuidado, Deus está para colocar de cama. Olha que repreensão séria sobre esta igreja. Deus não está tolerando. Deus não está tolerando tais práticas. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão. Deus às vezes corrige, irmão, sabe para quê? Para gerar temor em todas as igrejas. Deus às vezes abate para gerar temor. Quando Ananias e Safira mentiu sobre o dízimo, sobre a oferta aos pés dos apóstolos, Deus matou, feriu aquele casal para gerar temor. O texto seguinte vai dizer que houve grande temor. Deus quer despertar um avivamento na nossa nação, mas antes Ele quer purificar a sua igreja, gerar um temor para que esse avivamento venha sobre nós. Amém? Todas as igrejas conhecerão que eu sou o Senhor, aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo suas obras.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Agora falando diretamente com os demais, que não se envolveram, que não conheceram a doutrina que eles dizem. Porque eles diziam que essas doutrinas era para conhecer as profundezas de Satanás. Temos que ter cuidado. A gente deve conhecer sim o inimigo. Deve conhecer com quem nós militamos. Mas nós não devemos aprofundar muito nisso, não. Devemos conhecer a Deus. Devemos conhecer o Senhor. Pessoas que vivem aí atrás, ensinam mais sobre o diabo, mais sobre Satanás do que sobre Deus. E começam a se envolver com essas coisas, daqui a pouco estão cometendo heresias, caindo em pecado, relativizando a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo com Tiatira. Mas ele diz, outra carga, outro peso não jogarei sobre vocês. Ao vencedor, diz aqui o texto bíblico, ao vencedor governarão. Deus quer dar governo para a igreja, irmão. Deus quer trazer governo. Deus quer dar autoridade para a igreja governar as nações. Deus quer trazer essa autoridade governamental e colocar nas mãos da igreja novamente. A igreja precisa tomar o cetro, o cajado, a autoridade das nações na mão da igreja. Deus vai trazer para a igreja, para os santos, aqueles que se apartarem dessas doutrinas demoníacas aqui, dessas doutrinas malignas que enfraquecem o corpo de Cristo, que enfraquece os homens. Essa doutrina da Jezabel enfraquece os profetas, enfraquece os homens. Essa doutrina traz uma mormidão espiritual, uma apatia no meio do culto, uma apatia na igreja. Ataca diretamente a resistência da igreja. Está aqui. Ataca o governo da igreja. E é o que aqui está sendo prometido ao vencedor, né? Darei esse governo, os santos governarão as nações, junto com Cristo. Os santos governarão. Ao vencedor, ele vai receber essa promessa. Amém? Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa te dar temor. Você e sua casa, aparta do mal. Se você desconfiar de algo que não é bíblico, que não é de Deus, não caia nessa história não, irmão. Não caia nessa ideia de que tudo é de Deus, todo caminho leva a Deus. Não caia nessa conversa que pode, isso pode. Não, seja radical. O Cristo que escreveu a carta aqui, o Senhor que escreveu, ele tem os olhos de fogo, chamas de fogo. O Cristo que endereçou essa carta para Tiatira é um Cristo radical, é um Senhor radical, que corrigiu, deu tempo para se arrepender, não quis se arrepender, prostrou de cama. Continuou sem se arrepender, matou os filhos. E todos aqueles que se envolvem com as mesmas práticas. O Senhor faz isso para que haja temor em todos os lugares. É com muito temor e tremor que eu trago essa palavra essa noite. Nós estamos estudando sobre a série das 7 igrejas da Ásia Menor, das igrejas do Apocalipse. Cada uma tem uma revelação maior do que a outra e cada uma contempla um tempo nosso, daquilo que estamos vivendo. Que você receba essa palavra no temor e no tremor do Espírito de Deus para provocar em você e sua família mudanças radicais e serem crentes radicais. O Senhor está para fazer algo poderoso. Precisamos estar atentos, buscando o Senhor em santidade. Quero fazer uma oração, finalizando aqui com vocês, desde já agradecendo. Pai, nós queremos aqui em nome de Jesus agradecer ao Senhor por uma palavra como essa. Uma palavra dessa tem que despertar esse senhor, essa senhora, esse irmão que está do outro lado aí. Está no celular, está na televisão, está em algum ambiente, está na sua casa, está congregando conosco de forma online. Mas o Espírito do Senhor não depende dessas ondas para estar conosco. Antes de ser estabelecido as ondas, antes de ser estabelecidos satélites, formas de transmissões, hoje como se vê na grande rede, o Espírito do Senhor
é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está onde Ele é invocado, em qualquer lugar que Ele quiser estar, Ele está. Ele está no coração quebrantado, Ele está naquele que ouve e obedece, Ele está no coração daquele que se arrepende. Nós estamos usando essas ferramentas para alcançar famílias dentro das suas próprias casas. E a oração que eu faço, Senhor, gera temor no meu coração, gera temor na igreja. Traz de volta, Senhor, as pessoas para os seus pés para orar profundamente, buscar, repreender as falsas doutrinas, o relativismo, essa ideia de que tudo pode, essa ideia de que crente não é para ser radical. É sim, porque o Cristo que eu creio é o Cristo radical, o Cristo que até prostra de cama aquele que não se arrepende. O Cristo que está dizendo, olha, eu dei tempo para que se arrependa. Não se arrependeu, então agora eu vou corrigir. Para que as outras igrejas saibam que eu sondo, eu conheço as mentes e os corações de todos. Pai amado, no nome santo de Jesus, eu oro por essa família e abençoo essa casa. Em nome de Jesus, que venha um tempo de arrependimento sobre todos nós, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Um abraço.